Quando nós olhamos para trás, a gente consegue compreender que não existe nada do passado que não siga conosco no presente. Resgate cultural, resgate da conexão com a família é algo que realmente é muito forte e necessário para o ser humano. É ali, entre o vapor das panelas e o som dos talheres, que a comida deixa de ser apenas sustento e passa a contar histórias. Nesta jornada, percebemos que a culinária fala sobre quem somos. No jeito de preparar, nas mãos que moldam o alimento e no gesto de servir, revelando pistas silenciosas das heranças e das culturas que formam a nossa região. Descobrimos os fios invisíveis que costuram o solo generoso, as mãos que o cultivam, transformando tradições antigas em memória viva. O segredo deste sabor não está na técnica nem no fogo, e sim em um ingrediente invisível que tempera a vida: o afeto. Foram duas histórias muito parecidas. A primeira imigração da Itália para o sul de Santa Catarina, a segunda do sul de Santa Catarina, depois de 40, 50 anos, para o Vale do Rio do Peixe. Chegamos aqui, pobres, nada para comer, né? Daí nós descemos a carroça lá em Ponte Alta porque minha mãe ficou doente. Daí tivemos a linha, ônibus, né? Fomos para Jaçaba. Já pegamos 3 bons da videira. Já foram 4 viadas de videira à noite. Então, que nós chegamos aqui, chegamos de noite, né? E fomos lá na casa do meu tio, daí, nossa, ele me deu janta e eu termino um paiol em cima da palha. Então, quando aqui chegaram, ficaram 2 anos, essas 7 famílias, isoladas de tudo e de todos, e alguém deles que ia uma vez por semana até Perdizes, atualmente Videira, por questões comerciais, então traziam de vez em quando algumas notícias de lá. Meu pai viajava, ficávamos eu e minha mãe e os irmãos. E a grande família que nos rodeava, que eram os vizinhos, sem poucas famílias, mas famílias grandes e sempre juntas. Eu era meio curioso também, né? Eu vinha para ir na missa. Eu ia lá onde é que tinha os nonos, na época tinha uns 50 anos, parecia que era um velho que nossa, né? Que eram os primeiros que vieram aí, naquela grupinha de 5 ou 6 deles lá contando história e eu no meio ali escutar, né? E conheci todo mundo pelo nome, né? Mas nós fomos criados tudo, falamos bergamasco, bergamasco. Parece que briga, mas é bergamasco. Nunca foi uma jogada que não caiu. Não. Como é que vocês chamavam no dialeto de vocês, em italiano? Chamava de amanhã. De amanhã tem pronto quando a mim. Nada de bergamasco, niquei amanhã. Ele vai também dizer assim, tudo na mesa, como. Na hora do almoço, do janta, era todo mundo junto. Eu nunca gostei de mim por vez. Todos os tios, os primos vinham aos finais de semana visitar o nono e a nona. Então ali era a casa onde é o ponto de encontro de toda a família. Então sempre tinha muita gente. Se reunir, fazer um serão e tomar um vinhoto. Da onde que surgiu o gosto em fazer vinho? Me conta um pouquinho mais. Veio dos antepassados, né? Dos meus avós. Chegaram aqui, já começaram a plantar os pés de uva, e colocava o esmagador e com os pés. Colocava a uva ali, sentava dentro com os pés, esmagava. O senhor tem alguma lembrança lá atrás de quando era criança? Imagina se não, parece de ver meu pai ali junto, minha mãe junto, aquela travessa, assim, que colocava o vental com nós, assim, participar, meus irmãos mais velhos, eram 8.
Quando alguém matava o porco ou um boi, chamava os vizinhos e repartiam entre si, porque quando não existia energia elétrica, não tinha como conservar essa carne. Um pedaço cada um, porque nós também ganhávamos dele. Dava um pedaço, daí eles matavam o porco, eu dava de volta um pedaço. Nosso costume, quando o pai falava de matar um porco, a primeira coisa era ir numa tiguera lá achar o espeto, né? O porco, na verdade, nós bergamasco, é porcel, né? Salame é salam, né? E bom, é lebu. É lebu de salame. O senhor faz ainda salame na sua casa? Faço. É que eu comecei desde piazão, assim, junto com meu pai. Então lá sempre fazia. Mas era ele que matava, que caminhava e depois, para fazer já no outro dia. E veio vindo o costume, né? Eu fui criada pela minha avó. Quando a minha avó amassava o pão, coisas assim, eu sentava sempre do lado dela. Ela ficava amassando, mas eu ficava numa cadeira aí só observando ela. Era pão com nata e o chá de erva. Ai, era uma delícia, uma delícia. Era muito bom. Eu estudava de manhã e chegava em casa de meio-dia. Aí estava na mesa, assim, aquela polenta na tábua, aquele radite já temperado e a fortaia, o salame cru, o queijo. E um dia como hoje, que é um dia que as nuvens vão fechando, é um dia de puro afeto para mim, porque era quando a minha nona, eu senti o fogão a lenha, né? Ela pegava uma panela de polenta e ela fazia ou grostoli, ou bolinho de chuva, né? Ou fazia bolacha, porque aí eles não podiam ir para a roça, né? E a gente ficava, então dia de chuva era dia de festa quando eu ia na casa da nona. Não tinha luz, né? Era só com um lampiãozinho. E daí o vô e a avó, os dois sentavam de frente para o outro e eu ficava lá fazendo os temas, coisa assim, mas daí eu ia aí junto. E daí eles ficavam conversando, às vezes vinha visita, fazer serão. Que eu mais tenho saudade é que a avó sentava assim na frente do fogão e eu puxava a cadeira, me deitava e ela ficava fazendo o cafuné. As mulheres na minha vida foram muito importantes, tanto a minha avó materna, quanto a minha avó paterna, quanto a minha mãe. Então eu aprendi a trançar palha, eu aprendi a fazer tricô, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a fazer comida com elas. Para elas era sobrevivência na época, então essa força vem também da necessidade de sobreviver, porque eram tempos mais difíceis, né? E não tinha uma loja, um mercado perto para comprar. Eles precisavam ter essa criatividade, essa força em fazer. Esses agricultores ali se alimentavam basicamente e diariamente da polenta, porque era barato, eles produziam praticamente só milho, polenta com oséio. No dialeto bergamasco, polenta com passarinho. A polenta era 3 vezes por dia, porque não tinha pão nem agora que tinha pão. Não tinha 2 qualidades de comida, era uma só. Polenta e carne e pronto. Meu pai pegava um ovo com ele, com a mãe um ovo, né? E os filhos repartiam metade. Metade um, metade outro. E às vezes a nona matava uma galinha também, mas não dava para ter galinha, o tocho que nós falávamos, né? Galinha em molho todo dia, porque tinha um certo custo também, né? Não tinha estrutura para ter tantas galinhas assim. Meu pai tinha 13 filhos, eles dois 15, né? Matava uma galinha, repartia metade. Metade ele pendurava e metade nós cozia. Com 15% metade é uma galinha. Depois meu pai começou a criar um porco, uma vaca, uma galinha. E a novilha criou. Nós era rico porque tinha a novilha, tinha criado, tinha terneiro. Nós tinha leite para comer, nós tinha tudo, queijo, né? Nós tinha banha, tinha salame, nós era rico, porque a madeira.
a dona Undina falar que riqueza na vida era ter itens básicos para a época, que era o salame e o queijo, que não era o salame e o queijo, mas era o que ritualizava a Itália deles aqui no Brasil, né? Então, assim, aquela era a riqueza cultural que eles traziam. Quando a gente olha para trás, jamais a gente olha para eles enfraquecidos, mas a gente olha para eles como verdadeiros guerreiros, né? Que viveram no meio da dificuldade. Eles superaram, assim, estrategicamente, com uma inteligência, com uma força. E eu ainda tenho, até hoje, na minha família, a gente preserva o dia da polenta. Que a minha mãe, no dia que ela fazia polenta, nós ainda fazemos a polenta e nos reunimos. Hoje, ao participar desse almoço, eu lembrei dos meus tempos de infância, da família grande e numerosa, desses momentos de alegria, de felicidade, de poder estar todos juntos. E o italiano tem essa característica. Pessoas reunidas, cada um com a sua história e falando. Esse é o sentimento, aquece o coração. Porque era isso que nós fazíamos na época. Resgatar a história é honrar vivendo mais leve, é honrar podendo agora fazer o ragu de salame com a polenta e experimentar numa mesa compartilhada, já com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de atenção, não num tempo de sobrevivência, mas num tempo de realmente viver essa experiência. Mas é muito gratificante você perceber que tem pessoas que têm esse olhar de restaurar, de trazer essas memórias, de dar continuidade ao legado dos nossos antepassados, né? Que para manter a tradição, né? E daí o pessoal vai levando a nossa cultura para frente. A Rui 30 foi a primeira cidade do mundo, fora da Itália, a implantar a língua italiana no currículo escolar. Nós temos o Centro de Tradições Italianas, grupos culturais como grupos de danças, coral infantil, para que também as crianças comecem a pegar gosto por essa cultura, para que no futuro possam levar adiante. E nós temos muitas famílias, muitos vizinhos ainda, né, no interior do município que ainda mantém essa característica. Tradição que herdou-se, né, dos nossos antepassados. Salame, não sei. Não tem nada de segredo, né? O que eu faço, a gente moe a carne, deixa numa mesa e põe tudo os ingredientes, que é os temperos. Aí amassa ela bem, o máximo. O tempero que a gente usa é puro, é verde, tirado da horta e de várias maneiras, vários temperos para contentar os parentes, né? Você sabe como é que é. A começar, a gente gosta da tradição, de manter. Até o dia que nós vamos colher a uva, daí eu pego 7, 8 vizinhos ali, amigos. Daí nós vamos lá, tiramos a uva, viemos ali para esmagar. Já chega um churrasquito ali e depois a gaita, né? Daí a gaita faz parte, vira uma festa, né? E a senhora ajuda lá a colher as uvas também? Eu fico e faço almoço para os companheiros dele que vai lá para tirar a uva da parede. E acompanha a cantoria depois? Sim, depois todo mundo, tudo junto. Comida e a música. A comida e a música é o que une as pessoas. De romance na vida encontrei aquela mulher que um dia eu deixei, muito arrependida, me embora não dei. Me pediu perdão, mas eu não perdoei. O que é uma comida afetiva? Bem, a comida afetiva é aquela comida que a gente aprendeu lá desde o berço, feita pelas mãos da nona, pelas mãos da mãe, que mesmo que não seja tecnicamente melhor do que outras, mas aquela feita com aquele temperinho, com aquele jeitinho da nona, da mãe, da família, essa é uma comida afetiva. Eu fico muito emocionada quando eu estou aqui, cozinhando e arrumando as mesas e servindo as pessoas. Fico feliz, eu viajo, como diz, eu saio de mim, eu só quero fazer. É o amor, né? É a paixão de cozinhar. Como que eu sinto me fazendo comida? Me sinto com orgulho de fazer aquelas coisas. Me sinto com orgulho. Eu faço o que eu gosto de fazer, eu adoro fazer. Quantos pão vai entregar amanhã? Vou fazer uns 15 pão, acho. A senhora vende, né? Vendo. Eles não querem que eu faça o pão, eles não querem que eu trabalhe. Eu vou fazer o quê? Vou ficar sentada chorando? É isso. Eu vou trabalhar. Eu também penso assim. Eu quero trabalhar.
Eu falei para ela hoje, eu quero ser, quando eu crescer, igual a senhora. Com 94 anos eu quero estar cozinhando, firme e forte. O que eu senti hoje, né, em poder ver a emoção da pessoa mais idosa, de ver meu filhinho pequeno aqui, vivenciando uma mesa compartilhada, essa emoção profunda, porque é voltar realmente para as memórias da infância, né? E é através da alimentação que a gente cria memórias incríveis, que são as nossas primeiras conexões emocionais. Para mim é muito gratificante. Me volta para minha infância. Somos o que somos porque tivemos os pais que temos. É por isso que eu quero assim que meus filhos, nem minhas netas assim, tenham boas lembranças minhas, que nem que seja assim na comida, né? Então, reviver essa memória e deixar para eles também é algo que faz as gerações seguirem um fio de amor, que é invisível, mas que fica eternizado pelo alimento e pelas memórias. Nossa jornada se despede do dialeto bérgamo para encontrar as raízes germânicas de Rio das Antas. Lá, o Eisbein, preparado com paciência e o sabor da tradição, celebram a força de um povo que mantém viva sua herança em cada detalhe, valorizando a presença e o afeto ao redor do fogão a lenha.